Fala gente, beleza? Vitor Viana aqui. No vídeo de hoje eu vou fazer a análise para ti desse notebook aqui, que é o HP 256 geração 8. Esse notebook no momento ele está com custo-benefício muito bom e eu vou analisar ele aqui nos mínimos detalhes e vou te falar se eu acho que vale a pena ou não você comprar ele nesse momento. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link com os valores atualizados do HP 256 geração 8, e se você quiser me dar aquela força, já se inscreve no canal e curte esse vídeo aqui que nos ajuda demais, beleza? Sem mais delongas, vamos à análise. Primeiro ponto, para quem é o HP 256 G8? Esse notebook ele é um notebook de entrada da HP que eu indico para você que precisa fazer um uso básico, um uso de produtividade no geral, no dia a dia, seja para estudo ou para trabalho. Para quem que eu indico esse notebook? Estudantes, seja de escola, faculdade, graduação, pós-graduação, empreendedores, comerciantes, profissionais liberais, corretores de imóveis, contadores, autônomos ou qualquer profissão que você tenha que você vai fazer um uso básico. Word, Excel, PowerPoint, vídeo de YouTube, leitura de PDFs, leitura de livros. Então, se o teu uso vai ser produtividade básica geral, eu te indico esse notebook. Agora vamos aos perfis que eu não indico o HP 256 G8. Primeiro perfil, perfil gamer. Esse notebook ele não é indicado para quem vai querer jogar. Por mais que ele ainda rode alguns jogos com a qualidade muito baixa, ele não foi feito para jogos. Segundo perfil que eu não indico, profissionais que vão precisar fazer uso de software de engenharia e arquitetura. A configuração desse HP não é tão boa, ela não é tão suficiente para um uso mais exigente. Então, se você vai querer mexer com AutoCAD, com Revit, com 3D, com softwares de simulação de imagens ou coisas do tipo, eu não te indico esse notebook. E o terceiro perfil que eu não indico esse notebook da HP é quem vai trabalhar com edição de imagens ou edição de vídeos. Primeiro que a tela dele não é tão boa para você fazer edição de imagens e segundo que para você editar vídeos você tem que ter uma configuração mais parruda, o que não é o caso desse HP aqui. Bom, em relação à configuração testada, esse modelo 256 da HP, ele tem diversas configurações possíveis. Esse modelo que eu tenho aqui, ele é um i3 de 10ª geração, com 8 GB de memória e 256 GB de SSD, tela de 15.6 polegadas. Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que a configuração mínima das mínimas que eu indico para qualquer notebook é processador i3, 8 GB de memória RAM e SSD de fábrica. Então esse HP ele atinge essa configuração mínima, então você não teria problemas com lentidão ou com travamentos. Agora vamos ao design e construção do HP 256 geração 8. Bom, em relação à construção, o HP 256 G8 ele é totalmente em plástico, como você pode ver, tanto aqui na parte de baixo como na tampa frontal e também quando você abre, né, toda a carcaça dele é em plástico, mas é um plástico que eu achei que tem uma qualidade razoável. Quando eu faço assim, eu não sinto ele envergar muito. Assim como vários outros notebooks dessa categoria aqui de entrada, o HP 256 ele não abre com a mão, ó, então quando você vê aqui, ó, que eu tento abrir ele com a mão, ele não abre. É uma característica comum a notebooks que tem essa carcaça toda em plástico, são poucos notebooks que tem carcaça em plástico que você vai conseguir abrir só com a mão. Existe o logo da HP centralizado na carcaça e embaixo você tem aqui as saídas de ar e é isso. Tem aqui uma parte em borracha que é para deixar o notebook mais preso na mesa também. Agora vamos falar sobre conexões e portas, tá? Do lado esquerdo, o HP 256 G8 tem uma porta de rede RJ45, uma porta HDMI, e uma porta USB-C e para finalizar tem uma portinha aqui que é uma porta combo para fone e microfone. Já do lado direito ele tem duas portas USB e tem a entrada aqui para fonte, né, para você fazer o carregamento, e tem uma entrada para cartão de memória. Então é uma boa quantidade de portas, né, tem bastante variedade. Eu não acho que você teria problema em relação a variabilidade aí de portas para você usar todos os seus dispositivos. Em relação ao USB-C, esse USB-C do HP 256 G8 é apenas para dados, então você não vai conseguir fazer carregamento por USB-C e nem utilizar monitores externos nessa porta USB-C.
Bom, em relação a teclado e touchpad, tá? Esse é o teclado do 256G8. É um teclado que eu acho que o espaço dele poderia ser um pouquinho melhor aproveitado, ele poderia ser um pouco mais alto aqui para cima, mas é um teclado ok, mediano. Eu acho que as teclas também talvez poderiam ser um pouco maiores. Eu tive uma certa dificuldade para digitar nele no início. Eu não acho que ele seja um dos melhores teclados que eu já utilizei, mas é complicado porque eu testo bastante notebooks premium, e aí quando você vai para um MacBook ou para um teclado tipo um ThinkPad da vida, fica difícil depois quando você vem testar teclados de notebooks mais de entrada. Mas é um teclado que para o dia a dia, para as tarefas básicas aí que você vai ter, eu acho que ele vai te atender tranquilamente, tá? O teclado também tem essa parte aqui do lado direito, que é o numpad dedicado, como a tela dele é de 15, tem esse espaço aqui que muita gente gosta para poder ter só os números aqui do lado direito. Em relação ao touchpad, eu achei relativamente pequeno, tem essa área aqui bem pequena para você usar ele e tem botões físicos. Então o touchpad você não clica nele, você clica nos botões aqui embaixo. Talvez o touchpad pudesse ser maior e eles retirarem esses botões, não sei. Eu achei que o touchpad não é tão grande, a qualidade do touchpad é mediana, dá para usar, mas eu acho que a tua experiência de uso com esse notebook ela vai ser melhor se você utilizar ele com um mouse externo. O padrão do teclado é a ABNT2 com cedilha, então você não teria nenhum problema com isso, já vem no padrão brasileiro. A tecla de ligar e desligar é aqui no lado superior esquerdo, separada do teclado, e ele não vem com leitor de impressões digitais. Bom, agora em relação à tela, tá? A tela do HP 256G8 é uma tela de mediana para ruim. Ela é uma tela HD apenas, ela não chega nem a ser Full HD, e é uma tela que, assim, para uso básico no dia a dia, ela vai ser ok, tá? Ela não tem contraste bom, ela não tem um brilho muito bom e ela não tem fidelidade de cores muito alta. Então ela é uma tela realmente que preza mais por questões de custo e que talvez não te entregue uma experiência tão fantástica como você teria com telas de notebooks mais caros. Porém, se você não vende notebooks mais caros, você não vai sentir diferença. É uma tela que dá para você utilizar tranquilamente no dia a dia para fazer suas atividades de estudo, de trabalho, assistir vídeos de YouTube, Netflix, enfim, qualquer coisa que você precisar, beleza? Mas sim, eu acho que a tela poderia ter vindo um pouco melhor. Bom, agora em relação ao hardware e performance desse notebook. O processador que veio com ele é um i3 10005G1. É um i3 de 10ª geração, ele faz na casa de 5.000 pontos aí no CPU Benchmark. Ele não é um processador muito forte, mas ele é um processador suficiente para as tarefas básicas que você faria no dia a dia. Como eu falei anteriormente, esse notebook ele não tem um processador e ele não tem uma configuração indicada para jogos, edição de vídeo ou trabalhos com engenharia e arquitetura. Porém, para todas as outras tarefas básicas de dia que você for fazer, produtividade, Windows, Word, Excel, planilha, apresentação, assistir vídeo, assistir YouTube, tudo isso, ler PDF, tudo isso ele vai conseguir fazer com o pé nas costas, sem lentidão e sem travamento. Ele já vem com um SSD de 256 e é um SSD NVMe, então é um SSD bem rápido, que tem bastante performance. Ele vem com 8 GB de memória e tem um slot a mais de memória, então se você quiser abrir ele e colocar mais uma memória para ficar 16 GB, você vai conseguir. Bom, em relação ao alto-falante e som, os alto-falantes aqui do 256 são em cima, aqui nessa região. A qualidade de som não é nada demais, é uma qualidade mediana também, você vai conseguir ter uma qualidade ok para usar no dia a dia, mas não espere nada extraordinário. Em relação à webcam, a webcam dele é uma webcam VGA, qualidade de mediana para ruim, você vai conseguir fazer suas reuniões tranquilamente, vai dar para te ver e tal, mas não espere uma qualidade de imagem perfeita. Então, se você quiser realmente uma qualidade de imagem melhor, você vai ter que partir aí para uma webcam externa. Sobre temperatura e conectividade Wi-Fi. O HP 256G8, ele no geral é um notebook frio. Quando você está digitando aqui nele, eu não sinto meus dedos ou as minhas mãos esquentarem, nada disso. No geral, ele é um notebook frio. Mas quando você exige um pouco mais dele, você vai ouvir a ventoinha dele trabalhando. Se você estiver num local muito silencioso, você vai ouvir a ventoinha.
nada que atrapalhe, nada que incomode, mas só para te falar que eu cheguei a ouvir, tá? Em relação à conectividade Wi-Fi, ele vem com a placa Wi-Fi já com Wi-Fi AC, que é a última versão possível, então assim, tranquilo, você vai conseguir conectar nas suas redes aí da sua casa, do seu apartamento, seja lá de onde for, com boa qualidade, com boa potência de sinal, eu não tenho nada a falar assim em relação ao Wi-Fi, porque aqui nos meus testes ele funcionou tranquilamente. E em relação à autonomia de bateria, esse notebook, ele não é assim um monstro de autonomia de bateria. No geral, você vai conseguir, eu acho aí que em torno de 2 a 4 horas, talvez 5 horas no máximo, se você utilizar a tela com brilho bem baixo. Então ela é uma autonomia que não chega aos pés de autonomias de ultrabooks mais premium, que chegam aí a 8 horas, às vezes até mais de autonomia de bateria, mas a autonomia do HP 256 é uma autonomia ok para a categoria que ele se encontra. Então ele é um notebook de entrada, né? Um notebook que tenta prezar pelo custo-benefício. Então, dentro dos concorrentes dele, ele está na média ali de 2, 3 a 5 horas de autonomia de bateria. Então, talvez vai ser isso que você vai conseguir atingir no dia a dia utilizando essa máquina. Vamos agora à conclusão e resumo final referente ao HP 256G8, tá? Vamos começar pelos pontos fortes que eu achei dessa máquina aqui. Primeiro ponto, eu achei o design desse notebook legal, muito bom. Ele é um design sóbrio, sem muita firula. Esse meu aqui é um cinza chumbo, tá? E tranquilo, sem problema, o plástico dele tem uma qualidade boa. Então, no geral, para a categoria dele, eu gostei desse design. Segundo ponto, eu achei que ele tem uma boa variedade de portas e conexões, então você não teria problema em relação à usabilidade dele no dia a dia. Terceiro, ele tem um preço competitivo, o preço desse notebook hoje no mercado está bem razoável. Quarto, ele tem a capacidade de upgrade de memória, né? Ele tem 2 slots de memória e ele já vem com SSD de fábrica. Então, eu acho que esses são os pontos fortes. E agora, vamos aos pontos fracos que eu achei desse notebook. Primeiro ponto fraco, eu achei o touchpad relativamente pequeno e esses botões aqui ainda tomam mais espaço, então você fica com muito pouco espaço aqui para utilizar o touchpad. Segundo ponto fraco, USB-C sem capacidade de carregamento e sem capacidade de você ligar um monitor externo por USB-C. Terceiro ponto que eu não gostei muito, o teclado. Eu achei que a digitação nesse teclado aqui não é tão boa quanto eu gostaria que fosse, mas mesmo assim é um teclado que é questão de você se acostumar com a digitação dele. E o quarto ponto, a tela desse notebook também eu não achei uma tela excepcional. A tela é uma tela apenas HD e o painel tem a tecnologia TN, que é uma tecnologia que a gente já sabe que está relativamente ultrapassada. Então se essa tela viesse pelo menos Full HD com painel IPS, seria bem melhor. Conclusão final, indico ou não indico o HP 256G8? Eu indico se o teu uso for básico e se você estiver procurando uma opção custo-benefício. É tanto que esse aqui que eu tenho, por exemplo, eu comprei para minha sobrinha, que vai precisar desse notebook para estudo. Ela está no ensino fundamental e ela vai precisar de um notebook para estudar, que não trave, que não seja lento e tal. E para ela, esse notebook aqui se encaixou perfeitamente nas necessidades. Então é questão de você ver qual é a sua necessidade e avaliar se o HP 256 faz sentido ou não para você. O que eu te falo é que dentre as opções hoje que a gente tem no mercado, considerando o preço que esse notebook está inserido e a configuração dele já com SSD e 8 GB de memória, ele está bem competitivo. Bom, então para encerrar, era isso que eu tinha para te falar, espero que você tenha gostado. Mais uma vez, o link do notebook está aqui na descrição se você quiser dar uma olhada nos preços atualizados. E se você quiser me dar aquela força, não deixa de se inscrever no canal e deixar o teu like aí para ajudar a gente a continuar crescendo, beleza? Um grande abraço e até a próxima.